Hoje eu quero fazer aqui um duelo entre dois sistemas fotográficos famosos no mundo inteiro. Sistema fotográfico 35mm. Então, eles foram baseados no filme 35mm do passado. Então, essa câmera aqui, com esse sensor padrão 35mm. No caso aqui é uma Nikon D800. Ele é full frame para esse sistema fotográfico aqui. Tá? Aqui do outro lado tem uma câmera Nikon D7200, uma câmera com outro padrão fotográfico, padrão 24mm, que foi baseado nesses filmes aqui, os filmes APS. Na verdade o filme APS é o filme 24mm. Então essa câmera aqui, ela é um formato de câmera bem popular. Então muitas câmeras que se usam pelo mundo são desse formato APS-C. Então aqui a gente tem uma câmera com sensor menor e uma câmera de custo menor. Esse corpo aqui de câmera, ele é do padrão semi-profissional. As câmeras semi-profissionais da Nikon têm esse tipo de menu aqui, onde a gente gira ele para selecionar os modos. Tá? Então é um corpo, digamos, para menos trabalho pesado. Tá? A semi-profissional ainda tem modo efeitos, o modo full automático. E aqui eu tenho uma câmera profissional. Tá? A câmera profissional da Nikon, ela tem esse tipo de menu aqui. Ele não gira, são botões. Ó. Então para a gente trocar o modo é aqui do outro lado. Então são câmeras de classes diferentes. Essa aqui é uma classe profissional, uma câmera que aguenta mais trabalho pesado, digamos assim. Então é assim que a Nikon classifica. A Nikon tem a amadora, que não está aqui, por exemplo, a família 3000, 5000 da Nikon é amadora. Semi-profissional é essas aqui que tem esse menu em roda com a trava no meio e o display auxiliar. As profissionais são essas aqui que tem esse tipo de menu com botões, tá? E tem o display auxiliar. E tem também as flagship, que são umas câmeras dessa mesma construção aqui, só que um pouco maiores. E são as câmeras que são as que suportam o maior regime de trabalho da família da série Nikon. Então isso funciona tanto para os modelos DSLR quanto para os modelos mirrorless. Tá? Então a gente identifica por aqui. Então aqui são câmeras que são de valores bem diferentes. Então aqui eu tenho uma câmera bem mais barata, com uma lente bem mais barata, uma lente de kit, a 1855. Ou seja, não é uma lente prime, tá? É uma lente de entrada, uma lente comum, uma lente de kit, que é a lente starter, digamos assim, da câmera. Já aqui eu tenho uma lente prime, 85mm, uma lente com uma nota excelente de nitidez, de tudo. Ela é uma lente, uma das melhores que a Nikon já fez. Então eu proponho um duelo. Eu vou bater fotos aqui desses objetos e a gente vai fazer uma comparação depois no computador para ver como que funciona cada sistema. Essa aqui é uma câmera de 36 megapixels, essa aqui é uma câmera de 24 megapixels, tá? Então, certo que vai ter diferença de resolução. Essa aqui é capaz de fazer uma resolução bem maior. Então já inicia como uma comparação injusta, porque sendo um sensor de maior resolução, se espera que eu consiga dar mais zoom nessa foto que eu vou bater com essa câmera aqui do que com aquela. Mas a gente vai comparar mais ou menos as fotos no mesmo tamanho e colocar um zoom, digamos que adequado. Então eu quero medir o quanto é diferente uma foto de um sistema super caro. Aqui tem uma lente relativamente cara, uma câmera relativamente cara. Aqui eu tenho uma câmera relativamente barata e uma lente barata. Tá? Essa lente aqui dá para comprar em torno de R$ 400 por aí, R$ 500 se compra uma lente dessas aqui. Tá? Claro que no Mercado Livre vai ter mais o preço das taxas, então vai lá para R$ 600. Mas vejam que é uma boa diferença de equipamento. Então, será que as fotos vão sair com essa mesma diferença de preço? Por exemplo, aqui
tem equipamento que certamente está custando o triplo desse aqui. Será que a foto sai o triplo melhor nesse sistema aqui? Tá? Então eu vou colocar essas câmeras aqui nesse suporte e eu vou bater foto lá daqueles objetos e a gente vai ver como é que fica a qualidade, se justifica a gente pagar tão caro por um sistema diferente. Claro que vai ter diferenças na foto, mas será que é tanto assim que justifica o preço? Tá? Então eu vou montar a câmera aqui e a gente vai verificar. Tentei enquadrar aqui o canto do filme, o cabelo do action figure e aquele símbolo que tem lá naquele quadro. Tá? Vamos acertar aqui o foco, fazendo o rosto dele. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu quero que apareça ali a barba dele. Acho que aqui tá bom, apareceu ali. Tá. Então, vamos fazer essa foto. Então, foto feita. Agora eu vou montar aqui a 7200 no mesmo local e vou fazer a foto também. Montei aqui a Nikon 7200 com a lente do kit, lente AFP 1855. Tá agora realmente em 55mm. Então vou acertar aqui o foco. Acho que tá bom. Apareceu aí a barba no queixo dele. Só vou confirmar aqui as configurações. Então, modo manual da câmera. Aí não tem como a exposição ficar diferente, tá? O enquadramento está praticamente igual. Tá aparecendo o símbolo lá em cima, tá aparecendo a caixa de filme aqui no canto e o cabelo dele também tá aparecendo. Então, as fotos feitas desse cenário aí. Vamos para o computador para ver como é que ficaram essas imagens de sistemas tão distintos, sistemas fotográficos tão diferentes. Bora! Então, voltando aqui com o resultado das fotografias feitas por um sistema, digamos que high-end, aqui na esquerda uma câmera Nikon D800, com uma lente prime, uma lente também bastante conceituada, com uma nota muito boa. Aqui a gente tem um sistema de resolução bem maior, então a Nikon D800 é uma câmera que tem um sensor de 36 megapixels, então eu não posso comparar de forma alguma uma foto desse sistema aqui com um sistema de sensor de 24 megapixels. Tá? Então eu não vou fazer essa comparação. Eu vou comparar outras qualidades da foto. Por exemplo, eu teria que usar aqui uma Nikon D600, D610 com a mesma resolução para mim ter uma comparação justa entre resolução entre essas duas fotos. Tá? Mas aqui, como eu estou com resoluções de câmeras diferentes, eu não vou entrar nesse mérito da resolução da foto. Tá? É óbvio que a foto da Nikon D800 vai ter muito mais resolução. Tá? Mas a gente vai analisar outros aspectos aqui dessas imagens. Aqui na direita, então, eu tenho uma câmera que ela é uma semi-profissional. Na esquerda aqui é uma câmera já de corpo profissional. Existem diferenças. Eu falo isso em alguns vídeos que eu tenho aqui no canal. Então é uma câmera que tem um valor bem menor do que a câmera aqui, a D800, a câmera que, digamos, é uma câmera que já foi muito cara na sua época de lançamento, uma câmera que era a campeã de resolução lá em 2012, quando foi lançada. Então, uma câmera que foi muito cara e até hoje ela tem um valor bem interessante. Ela custa provavelmente talvez o dobro aqui da D7200, tá?
Então a D7200 tem uma resolução de 24 megapixels, o sensor é o sensor DX. Então o sensor DX é o sensor que é o padrão 24 milímetros, que é esse filme que está aqui, ó, filme APS. Então são sistemas fotográficos diferentes, tá? Então enquanto a D800 ela é full frame para esse filme aqui de baixo, tá? Filme 35 milímetros, a Nikon D7200, a DX, no caso sistema APS, ela é full frame para o filme 24 milímetros. Tá? Então ambas câmeras são full frame, só que para filmes diferentes, para tamanhos para sistemas diferentes de fotografia. Aqui na D7200 estou usando uma lente super barata, então a lente do kit, a lente 1855, que praticamente vem de graça com a câmera. As fotos foram feitas aqui com ISO 1600, 1/25, abertura 7.1 em ambas as fotos. Não vou subir muito o zoom, porque como eu já comentei, a resolução da Nikon D800 é muito maior, então é injusto eu aumentar muito o zoom aqui, por exemplo, passar para 100%, porque vai dar para perceber a diferença de resolução, tá? Mas aqui em 50% de zoom, a gente tem as fotos aí com coloração muito semelhante, com detalhes muito semelhantes. Vejam aqui que no rosto dele tem um pelinho aqui, ó. Aqui na 7200 também aparece o pelinho, só que em tamanho bem menor, porque a foto aqui da D7200, como é 24 megapixels, ela é menor em tamanho de arquivo e em tamanho de resolução do que a foto da D800. Olha aqui, a foto da D800 tem 7.360 pontos, tá? Enquanto a da 7200 tem 6.000 pontos. Então eu não posso comparar, por exemplo, dar um zoom aqui nessa foto mais do que dessa aqui, porque aí a coisa fica injusta, tá? Mas veja aqui que a gente tem praticamente o mesmo índice de ruído entre os dois sistemas. A gente tem as proporções aqui, a perspectiva igual nos dois sistemas, apesar de eu estar usando aqui a lente 55mm no sistema DX e a lente 85 no sistema FX. Essas lentes aqui, essas milimetragens, igualaram os dois sistemas, tá? Veja que eu tenho uma profundidade de campo maior aqui no sistema DX, sistema 24mm. Veja que dá para ler aqui, ó, a produção. Então a gente tem mais foco, mais área de foco aqui no sistema DX, porque eu estou usando uma lente 55mm. Então o desfoque de fundo depende da milimetragem da lente, não só da abertura, mas da milimetragem também. Então logicamente uma lente 55mm ela tem um desfoque de fundo menor do que uma lente 85mm. Não é o sensor que tem desfoque, é a lente, tá? Então se eu quisesse o mesmo desfoque de fundo aqui no meu sistema DX, eu teria que abrir a lente aqui para, por exemplo, 5.6, eu teria esse desfoque aqui, ó, igual aqui nesse logo aqui, tá? Só que se eu abrir para 5.6, eu vou ter mais luz entrando no sistema DX. Então o sistema DX ele pode trabalhar com abertura mais aberta, que a gente não perde, digamos, tanta profundidade de campo. Então se eu quisesse foco no boneco aqui e foco lá atrás, é melhor eu fazer isso com o sistema DX, tá? Agora se eu quiser foco aqui e desfoque lá no fundo, é melhor fazer com o sistema FX por causa das lentes que existem, tá? Se existissem lentes bem mais abertas para o sistema DX, aqui a gente compensaria isso, tá? Então desfoque não é característica de sensor, desfoque é característica de lente. A lente tem que entregar o desfoque para o sensor. Então digamos que eu fizesse a foto aqui do sistema DX com uma lente aberta aqui em 5.6, eu teria mais luz entrando, eu poderia usar um ISO mais baixo aqui para ter essa mesma fotometria. Então eu teria essa foto aqui da direita do sistema DX com menos ruído ainda do que dessa aqui do sistema FX, tá? Então é um jeito que a gente pode compensar
Se a gente quer as mesmas profundidades de campo, a gente ganha luz no sistema DX. Tá? Veja que ambas as fotos foram feitas com ISO 1600. Tá? E a gente tem a mesma fotometria. Existe uma mentira que rola na internet há muitos anos, que é as pessoas atribuírem o sensor à quantidade de luz. Então eles acham que o sensor sendo menor, ele pega menos luz. Então essa mentira, digamos, é largamente repetida em blog, em canal do YouTube, em todo lugar que eu vejo tem essa mentira das pessoas atribuindo. Na verdade é uma coisa que a pessoa nem sabe o que está falando. Não é uma mentira. Simplesmente a pessoa não sabe o que está falando. Então elas atribuem uma área de sensor menor a menos luz. Só que o sensor não é um medidor de quantidade de luz, ele é um medidor de intensidade de luz. Então o sensor e seus pixels, eles medem a intensidade dos fótons. Os fótons, ou seja, a luz, pode ter duas qualidades, digamos assim. A intensidade de fótons e a quantidade de fótons. São coisas diferentes. Tá? Se eu quero pegar mais quantidade de fótons, a área interessa. Mas se eu quero pegar a intensidade dos fótons, a área passa a não interessar mais. E é justamente como funciona o sensor da câmera fotográfica. O pixel ele não precisa ser grande para conseguir sentir a luz. Ele não precisa ser grande para medir a intensidade. Tá? Então o pixel pode ser de qualquer tamanho que ele vai conseguir medir a intensidade, e o sensor também pode ser de qualquer tamanho que ele vai conseguir medir a intensidade de luz. Então os sensores só trabalham medindo intensidade, não tem nada a ver com quantidade de luz. Tá? Então é independente da área. Tanto é que eu estou aqui com duas fotos feitas, uma com sensor FX, outra com sensor DX, com o mesmo ISO, com o mesmo tempo, com a mesma abertura, e ambas estão com a mesma fotometria. Tá? Isso prova que não existe essa história de que sensor menor pega menos luz, como está sendo divulgado há mais de 30 anos. Tá? Isso é mentira. Quem falar isso é porque não sabe, não entendeu como funciona o sistema fotográfico. A profundidade de campo aqui a gente vê que está maior no sistema DX. Tá? Era de se esperar, porque a lente está com uma milimetragem menor aqui. Então, normal, é isso mesmo. Eu diria que as cores estão muito boas nos dois sistemas. Tá? Aqui essas caixinhas já estão na região que está, digamos, saindo fora do foco aqui do sistema FX, porque a profundidade de campo desse lado aqui, no lado da D800, está menor realmente. Vejam que são fotos praticamente iguais, feitas por sistemas que provavelmente têm uma diferença de preço de 3 vezes o valor. Então essa foto aqui da esquerda, digamos que me custou 3 vezes o valor da foto da direita. E são fotos que eu diria que têm o mesmo valor comercial. Uma foto boa pode ser feita por qualquer sistema fotográfico. Pode ser um sistema 24mm, sistema 35mm, vai sair foto boa. A gente só precisa saber e entender como funcionam os sistemas, o que a gente precisa para conseguir a mesma foto em ambos os sistemas. Tá? Veja aqui, eu consegui fotos iguais com lentes diferentes e tamanhos de sensor diferentes. Deveria usar aqui uma outra câmera de 24 megapixels, aí eu não teria diferença de resolução entre as fotos. Tá? Mas vejam aqui que a gente pode fazer fotos profissionais com sistemas de sensor 24mm, tá? Sensor APS-C, sensor DX. O tamanho do sensor não é o que determina a qualidade da imagem, a qualidade da foto. São outros fatores. Quanto ao ruído, a gente vê aqui que são ruídos semelhantes, são ruídos praticamente iguais. Vejam que são sensores de tamanhos bem diferentes. O sensor aqui da D800 tem 2,3 vezes maior, e ele não coleta mais luz, ou seja, ele não tem a capacidade de melhorar a luz porque ele é grande. Tá? É independente do tamanho do sensor. Eu sempre digo isso, o ruído
é uma coisa que também não depende do tamanho do sensor. Um sensor maior, ele não pega mais luz, ele não capta mais luz, ele não é mais sensível à luz do que um sensor menor. Tá? O ruído é uma coisa que acontece no sensor e ele acontece sem precisar existir luz. Tá? Então, mesmo que a câmera não pegue luz nenhuma, o ruído já vai estar lá. Tá? O ruído vem de outras características, vem da alimentação do sensor, vem da temperatura do sensor e principalmente ele vem da geração do sensor. Então, não tem nada a ver a quantidade de ruído que uma câmera apresenta com o tamanho do sensor. Tá? Existem diferenças de máquinas, sim. Geralmente nas máquinas mais caras eles investem mais para corrigir o ruído, tá? Mas não tem a ver com o tamanho do sensor. Isso é uma falácia também muito antiga da internet e do mundo fotográfico, mas que não se sustenta. Então vejo aqui que, digamos que a foto da esquerda aqui, que custou 3 vezes mais cara, não justifica a diferença entre elas não justifica o valor que foi gasto para fazer essas fotos, tá? São fotos praticamente iguais, onde a gente percebe que sistemas diferentes conseguem fazer fotos iguais. Tá? A gente só precisa ter ciência de como funcionam esses sistemas fotográficos para conseguir adequar tudo e fazer a foto como a gente precisa. Então eu creio que era isso, mostrando aqui que câmera prime, lente prime e câmera de uso semi-profissional e lente de entrada ou lente de pobre consegue fazer fotos boas com resolução boa, nitidez boa, com qualidade de cores boa. Tá? A gente só precisa mais pensar na luz do que na lente e na câmera. Então, câmeras modernas têm menos ruído do que câmeras antigas, é isso que a gente precisa saber. Se a gente quer uma foto, digamos que sem muito ruído, a gente tem que pensar em câmeras modernas e não pensar em câmeras com sensor cada vez maior, porque não é o tamanho do sensor que resolve a quantidade de ruído. Tá? É a geração do sensor, é o quão moderno ele é isso sim que vai nos livrar do ruído. Nos livrar não, porque o ruído sempre vai ter, mas as câmeras modernas de hoje em dia, as câmeras que estão saindo, elas já têm uma quantidade de ruído praticamente insignificante. Então creio que era isso, um abraço.